Beleza, meus amigos? Bem, vou fazer um vídeo aqui bem rápido falando sobre câmaras de ar de bicicleta. E aqui no caso eu vou falar especificamente das câmaras de ar para aro 27, que não é tão usado agora é usado mais o 700, tá? Então eu vou falar desse tipo de câmaras de ar e vou mostrar dois modelos aqui. Então esse daqui é uma câmara de ar de aro 27. Ele é um 27 polegada por 27 polegadas por 1 polegada e 3/4, tá? Mas ela também serve em aros que usam pneus 700, tipo 700 por 35, 700 por 38, 742, 45. Então, como ela infla bastante, ela serve para esse tipo de 700 grande, tá? Para aquele menor, tipo assim, 700 por 28, 700 por 25, 700 por 23, que é speed, não serve. A pessoa vai ter que dobrar, fazer aquele serviço porco, então ela não serve. Isso aqui é mais para aro 27, na qual ela foi feita, e um 700 um pouco mais balãozão, como eu falei os exemplos aí, 35, 38, 42, 45, assim vai. Então ela é uma câmara de ar que ela é feita pelo seguinte processo. Na hora de montar lá a câmara de ar, ela tem várias e várias vulcanizações, então ela fica cheia dessas listras aqui, como vocês podem ver nas fotos que seguem, que são pequenas emendas, tá? Pelo processo industrial que ela sofre. Então, vocês podem ver aí. Que ela sofre não, que ela passa, né? Parece que a câmara de ar sofreu para ser feita. Então, ela é feita nesse processo e ela tem também a emenda que une ela de uma vez, né? Então ela é feita vulcanizando várias partes na forma comprida e depois é cortado, aí ela é emendada assim, né, como você pode ver nessa foto. Então, esse tipo de câmara de ar é uma câmara de ar muito boa, principalmente quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, de remendar ela. O que acontece? Muitas vezes você não tem só aquele furo na banda de rodagem, né, que alguma coisa fura o teu pneu e fura a câmara de ar. Muitas vezes você tem furos laterais. Acontece lá um furo, por exemplo, você bate em alguma pedra de lado, ou bate em algum outro objeto que fura a carcaça do teu pneu de lado e acaba furando a lateral da câmara de ar. Como acontece também um tipo de furo que às vezes é um pouco comum, principalmente para quem usa bicicletas de pneu muito fino, como 727. O pneu 700 ou o pneu de 27 polegadas, que ele tem uma pressão tão grande dentro dele, uma pressão, por exemplo, dessa câmara de ar, ela trabalha com 70, 80 libras. Então ela tem uma pressão tão grande que acaba a própria trama do pneu machucando a lateral, principalmente da câmara de ar. Então acontece aqueles furos de fadiga. Então o que acontece? Quando você vai remendar a lateral desse tipo de câmara de ar, ela é muito mais fácil de remendar do que o outro exemplo que eu vou mostrar aqui mais para frente. Ele é muito mais fácil remendar, você só dá uma lixadinha lá e remenda, que fica uma maravilha. E agora eu vou mostrar um outro tipo de câmara de ar, que é essa daqui. Essa daqui é uma câmara de ar que o processo de construção dela, o processo industrial é diferente. Então ela é feita como se fosse uma mangueira de borracha, uma peça única. Então ela não tem emendas nas laterais, ela é feita como se fosse uma peça única. Aí ela puxa até um determinado tamanho, depois é cortada, aí eles emendam assim. Então ela faz como se fosse digamos, uma mangueira gigante. Aí eles pegam com essa mangueira gigante, fosse uma peça reta. Depois eles fazem como se fosse um U e unem como se fosse um O e fazem a emenda assim. Então esse tipo de câmara de ar, quando ela sofre um furo na lateral, ela é muito mais difícil de
ser remendada, tá? Vou mostrar aqui então um furo na lateral que aconteceu. E ela é muito difícil de ser feito um remendo, principalmente a frio, que é um remendo que ele é um remendo que funciona, mas ele, quando é feito nesse tipo de câmara de ar que é muito fina e trabalha com outras pressões, ele não fica muito bom na lateral, tá? Isso com o tempo acaba soltando, dando problema. Inclusive esse daqui também já está com um probleminha, que já fez aqui uma bolha de ar depois de usar um tempão. Eu lembro até quando eu furei essa câmara de ar aqui. Eu furei essa câmara de ar aqui, eu fiz aquele furo lá, tipo mordida de cobra, né, o snake bite. Quando eu passei atrás da prefeitura de São Paulo, que eu saí do Vale do Anhangabaú, eu entrei ali, tinha um desnível assim, eu não vi direito e o pneu deu aquela mordida. Então eu lembro até quando eu furei aqui, isso daqui foi em 2013. E depois eu acabei furando na lateral com a própria carcaça do pneu comeu a lateralzinha ali, deu aquela furada. Porque eu quando eu uso pneus com câmeras de ar, eu uso o pneu com a fita antifuro, tá? Vou fazer um corte por causa do tempo do kart. Então o que eu recomendo para vocês? Sempre que vocês tiverem a possibilidade de comprar uma câmara de ar que é feito nesse primeiro processo aí que eu mostrei, que ele é feito com várias emendas, que o processo industrial que ele é feito, fica essas listras aí. Vocês podem ver que a câmara de ar tem várias e várias listras, que é o processo industrial, assim como vocês podem ver aí na foto. É melhor você comprar esse tipo de câmara de ar, que ela é uma câmara de ar que, inclusive, eu nem sei porquê, o processo de construção dela é mais complexo do que o outro e costuma ser bem mais barato. Ela costuma ser pelo menos 20% mais barato que esse outro tipo de câmara de ar aqui, tá? 20, 30%, dependendo da loja que você compra, mais ou menos isso. Porque essa câmara de ar aqui, como eu disse antes, para remendar é meio complicado. Aquela que parece uma mangueira, etc e tal, essa foto aí. Esse tipo de câmara de ar é muito difícil ser feito o remendo nas laterais. Eu quero falar para vocês também que essa câmara de ar aqui, como essa, eu não estou recebendo um centavo para falar sobre elas. Então, já que eu não estou recebendo nada, não vou falar marca nenhuma. Você escolha a tua marca aí, o que melhor vá no seu orçamento, o que melhor fique para você. E eu recomendo realmente esse tipo de câmera de ar aqui, como vocês podem ver aí na foto. Muito obrigado por acompanhar meu canal. Vou fazer alguns vídeos objetivos e simples sobre ciclismo, tá? Eu ando de bicicleta faz muitos anos, eu tenho a bicicleta como meio de transporte. Mesmo eu trabalhando agora muito em casa, eu trabalho praticamente só na minha casa com arte, terapias alternativas e tecnologia da informação, principalmente, com TI principalmente. É algo que me dá algum retorno financeiro muito bom. E eu às vezes faço algum help desk aí, sempre quando eu posso eu me desloco com bicicleta, então eu uso bicicleta como meio de transporte. Então eu espero ter sido útil, muito obrigado por acompanhar meu canal e valeu!